Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem um like, o comentário de vocês, que é muito importante aqui pro canal, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo. Eu também entendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu posso trazer mais vídeos aqui assim para vocês, tá bom? Deixe o comentário com todo respeito, lembrando que nós temos a caixa de e-mail aqui do canal, que se chama Fatos Reais e Sobrenaturais, @hotmail.com. Para você que tem um relato sobrenatural, alguma coisa que aconteceu com você, com um conhecido, de alguém da sua família que você queira compartilhar conosco aqui no canal, é para esse e-mail que vocês enviam, tá bom? Quem mandou esse relato para nós foi uma moça. E aqui ela diz que o relato é um pouco longo. Então vamos começar logo, porque eu também tô curiosa para saber do que se trata, certo? Meus pais frequentavam uma certa igreja que fazia culto nos lares de pessoas que pediam. Uma dessas saídas deles à noite me levaram junto. Chegamos ao lugar que, antes de entrarmos, logo eu senti uma opressão e me deu calafrios na espinha. Apertei com firmeza a mão de minha mãe, que olhou para mim sem entender, nem mesmo eu entendia. A casa era antiga, da era feudal, um pouco estreita, para que a garagem ficasse ao lado. A porta de entrada era do lado, no espaço da garagem. No fundo da garagem tinha um casebre. Por meu espanto, a porta do casebre estava aberta e vi algo que me marcou muito. Eu vi um homem morto pendurado numa corda. Ele estava de boca aberta e olhos esbugalhados. Eu tomei um susto tão grande, mas eu não conseguia parar de olhar. Nem percebi que eu havia petrificado no lugar. Ele rodava lentamente, como se tivesse feito aquilo recentemente. O que me fez gritar de pavor foi quando ele já estava virando de lado. O que me fez gritar de pavor foi quando ele estava virando de lado. Ele olhou para mim. Eu virei para minha mãe chorando desconsoladamente. Fizeram-me entrar, mas eu não parava de chorar. Lembrando que ela só tinha 12 anos. A casa não tinha uma boa iluminação. Lâmpadas de 40 ou 60 velas, talvez. O pessoal começou a cantar músicas nos livrinhos chamado Cantor Cristão. Aquilo foi me acalmando, ainda em soluços. Eram músicas gostosas de ouvir. Passado um tempo eu já estava mais calma. A minha mãe já tinha me avisado que assim que chegasse em casa, ela falaria comigo. Uma futura bronca, com certeza. A dona da casa teve uma oportunidade para explicar que pediu um culto ali porque há 6 meses o seu caseiro havia se enforcado, pois a esposa dele o havia abandonado depois de uma briga séria entre eles. Quando amanheceu, ela foi chamá-lo, pois achou estranho que ele não tinha acordado todos da casa com um bom cheiro de café vindo de lá. Depois da morte dele, todos da casa não conseguiam dormir, pois sempre ouviam choros de desesperos durante a noite toda, por muitos dias, até que os vizinhos reclamavam. O som vinha lá do casebre. Eles não aguentaram mais e se mudaram. Mas a dona queria um culto lá com a finalidade disso acabar, pois eles iriam vender a casa. Enquanto ela falava, eu comecei a me arrepiar e cada vez mais intensamente ao meu redor o som ficou abafado. Meus ouvidos parecia que ficou ajustado para ouvir lá fora, porque alguém de lá começou a andar. E eu sentia a cada passo. Eu sabia que os passos vinham do casebre e estava indo na direção da porta da casa onde estávamos.
Eu fechei os meus olhos para não ver, mas os meus ouvidos ficaram mais apurados. Eu senti que parou na porta de entrada da sala. Quando eu abri os olhos, era o caseiro, com o pescoço quebrado, os olhos esbugalhados, boca aberta e língua inchada. A cena era tenebrosa, imagino mesmo. Mesmo me borrando de medo, eu olhei para ele e falei para ele pela minha mente, pois eu não conseguia parar de bater os dentes de medo. Eu sinto muito, moço. O senhor não pode ficar aqui mais. Ele olhou sério para mim, com ódio em seus olhos. A cena era feia. Eu abaixei a cabeça de medo, segurando forte nas pontas da minha blusa, e eu chorava. A dona da casa sentiu um arrepio forte e começou a chorar, falando que o amava como pessoa, que ele era um ótimo empregado e amigo de longa data, e que a forma como partiu foi tão injusta. Eu senti que a intensidade da raiva diminuiu, olhei para ele. Na época eu não entendia o que a expressão dele significava. Mas quando cresci e tomei conhecimento de alguns outros sentimentos, eu entendi que ele olhava para ela numa mistura de dor e culpa. As pessoas ao redor iniciaram uma oração por ela, pela casa, e alguns repreendiam espíritos e tal. Qual a minha surpresa quando as pessoas se espalharam pela casa e de alguns cantos mal iluminados saíram seres com cabeças de adulto e corpos de crianças. Xingavam, amaldiçoavam a pessoa que passavam por eles, e eu estática, com os olhos esbugalhados, vendo e ouvindo. Saíam dos lugares em que o povo mexia, indo para outros cantos escuros. O homem enforcado foi expulso por essas criaturas que não o deixavam entrar. Ele ficou do lado de fora, em frente à porta, observando e chorando. Eu comecei a sentir a dor dele, que crescia exponencialmente. Eu lembrei o que a minha tia paterna tinha me dito. Quando você sentir que as coisas estão fora de controle e você não souber o que fazer, chame aquele que pode, no estalar de dedos, resolver tudo. Eu fechei os meus olhos, mesmo sendo difícil, pois eu tinha medo que me atacassem quando eu não estivesse vendo, e eu pedi a Deus que ele enviasse um anjo dele para resolver as coisas, pois eles poderiam estar ocupados no momento. Eu pedi a Deus que ele enviasse um anjo dele para resolver as coisas, pois eles poderiam estar ocupados no momento. Eu achava que Deus tinha outras coisas mais sérias que aquela para resolver. Pensamento de criança, né? Enquanto ainda eu estava pedindo, eu ouvia uma risada suave e eu abri os meus olhos. Tinha um anjo ao meu lado. Ai, glória a Deus. Eu tinha certeza. E ele estava agachado para ficar na mesma altura que eu. Ele estava na forma humana, usava roupas simples, uma camisola social de manga longa, cor branca, com um botão aberto na frente, e uma calça preta com um vinco perfeito. Era moreno claro, cabelos escuros, de olhos claros. Ele não era muito alto, mais ou menos 1,80 de altura. E não usava asas. Era bonito, um sorriso encantador. Ainda olhando para mim, ele levantou e estendeu a mão como se esperasse que eu estendesse a minha mão a ele, e disse: "Vem, que eu vou te mostrar." Eu dei a mão a ele e vi que ninguém notou a presença de um estranho no recinto. Passamos no meio do pessoal da igreja sem tocá-los. Andamos pela casa. Eu perguntei para ele o que era esses seres. Ele disse: são chamados de espíritos malignos. Eles aparecem de várias formas, e esses que estão aqui são o resultado de sentimentos ruins, de muito ódio, de muitas coisas erradas. Ele estava explicando para uma criança de 12 anos. Alguns espíritos, quando via, se desesperavam e corriam para o mais próximo canto escuro. Ele olhava seriamente para eles, e quando olhava para mim, a sua expressão mudava, dando-me um sorriso,
acalentador, me colocando mais perto dele. Eu perguntei para onde ele estava me levando e ele disse: eu vou mostrar o que está escondido por anos, por esses anos todos. Certo. Havia um quarto fechado e era o lugar mais escuro que tinha. E eu não via aqueles espíritos perto dali e nem indo para aquele lado. Eu não estava com medo. Parece que ele percebeu a minha coragem por ele estar ali e sorriu para mim. Eu entrei com ele e qual foi o meu susto em ver uma senhora de aspecto bem enrugada sentada na cama. Usava um vestido preto, cobria sua cabeça com um chale de renda preta, também preta, mas dava para ver o seu rosto. Era sombrio. Ela chorava e balbuciava como se estivesse orando. O anjo pediu para tapar os meus ouvidos para eu não ouvir o que ela dizia e nem o que ele iria dizer. Eu larguei a mão dele e tapei. Eu só vi a cena da senhora olhando para ele, arregalando os olhos, levantando-se, proferia coisas como expressões distorcidas. Os seus dentes eram sujos. Quando ela falava, saía um pouco de saliva de cor preta, e quando atingia o chão, parecia ser ácido, pois consumia o piso. Eu olhei para o anjo, ele ainda não tinha dito nada. Só olhava para ela, seriamente. E quando ela foi em direção a ele, como se fosse atacar, ele só disse algumas palavras que fez ela parecer um papel queimado, sendo levado pelo vento até sumir. Ele olhou para mim com gestos para eu tirar a mão dos ouvidos e apontando para uma escrivaninha disse: tá vendo aquele lugar? E eu senti com a cabeça. E ele continuou: ali está a verdade. Digam para eles virem pegar. Não toque. Esse lugar é sujo demais para você. Me deu a mão e voltamos para a sala. Eu fiquei surpresa quando me vi com as mãos juntas em oração e cabeça baixa. Quando ela voltou para a sala, ela estava na sala, né? De mãos juntas e cabeça baixa. Diga para eles Fiquei surpresa quando me vi com as mãos juntas em oração e cabeça baixa. Entendi que ele me levou em espírito quando eu abri os olhos. Eu não vi mais o anjo, mas ainda o senti ali. As pessoas ainda oravam, alguns com intensidade mais que os outros. Eu não via mais os espíritos, apesar que eu sabia que estavam nesses lugares escuros. Fui até a moça da igreja que estava à frente daquela reunião e contei tudo em seu ouvido e falei da escrivania. Ela olhou para mim um pouco cética. Eu disse para ela perguntar à dona da casa. Depois disso, eu vi que alguns homens foram com ela para o quarto e ficaram algum tempo lá. Saíram desnorteada e a dona da casa parecia ter sido atropelada. Ela estava em prantos. Como eu era a única criança do lugar, me mandaram ficar do lado de fora, enquanto os adultos, iriam conversar. Já vi. Tchau. Fiquei... Como eu era a única quando abri os olhos, tá? Perdi, agora eu tô caçando a música, né, do vizinho, né? É assim, pegar o celular pra gravar, o vizinho começa a dar até piruleta ali fora. Como eu era a única criança do lugar, me mandaram ficar do lado de fora, enquanto os adultos iriam conversar. Eu lembrei do caseiro e quando eu fui olhar ao meu redor, eu vi que ele estava em frente ao casebre. Não estava mais com um aspecto de morto, e sim de uma pessoa viva. Ele já estava olhando para mim, sorrindo, e não mexeu a sua boca, mas eu ouvi dentro da minha cabeça: obrigada. Ali mesmo ele sumiu. Eu fiquei esperando se algo mais iria acontecer, mas não aconteceu. Aí eu voltei para casa, tomei um sermão, né, como de praxe, fui dormir.
Dias depois, a minha mãe veio me dizer que tinha encontrado o diário da mãe daquela senhora da casa e descobriu que o casebre, quando criança, foi abusado por ela até a maioridade. Quando ela veio a falecer, ficou assombrando ele e a esposa. A esposa sabia pelo que ele passou com a antiga dona, mas não suportou passar por aquilo de ser assombrada e o abandonou. Essa parte foi a esposa do caseiro que contou. E contou pra quem? Contou pra dona da casa, tá? A esposa do caseiro contou, entendi. E ele começou a passar sozinho tudo aquilo, até que não suportou mais e se matou. Foi a dedução da dona daquele lugar. Foi triste como ele terminou com a vida, mas eu fiquei aliviada em saber que ele não sofria mais e que a verdade foi revelada. Com certeza aquela senhora daquele quarto era a mulher que o assombrava. Parecia que ele não a deixava prosseguir depois da morte. Parecia que ela não o deixava prosseguir depois da morte, mas com a ajuda dos céus aquilo foi resolvido. Não fiquei muito triste por saber que aconteceu tanta barbaridade naquele lugar e que ninguém ficou sabendo durante os anos que ele sofreu o abuso. Agora eu entendi porque tinha aqueles espíritos ali. Não sei o que aconteceu com a casa, se conseguiram vender ou não, mas eu sei que o caseiro estava livre para prosseguir em sua vida. O caseiro estava livre para prosseguir em sua vida e que a senhora deve estar sendo punida até quanto necessário. Esse anjo que me ajudou é o anjo que me acompanha desde quando eu voltei à vida, quando eu era bebê. A minha experiência no primeiro relato. Tá, tem outro relato então. Você enviou outro relato. Por isso que mal terminei minha oração e ele já estava ali, ouvindo e sorrindo. Pois é, gente, deixando claro que tudo que eu contei aqui foi real. Eu posso ter deixado escapar algum detalhe, mas eu não criei nenhuma situação. Muito obrigada pelo seu relato. Deus abençoe. E, mais claramente, você foi usada, né, para libertar aquelas pessoas daquela situação. Você deveria ter contado para sua mãe. Eu só acho que você devia, né? Apesar de que ninguém acredita em criança, né? Mas mesmo assim, você devia ter tentado, né? Conversado com sua mãe, contado para ela o que tinha acontecido ali, tudinho, para ela, por ela ser uma pessoa evangélica. Bom, e aí? O que vocês acharam desse relato? Vocês gostaram? Vocês acham que ela foi realmente usada por Deus, por alguém ali, para libertar aquele senhor, aquela família, na verdade, que estava ali dentro daquela casa e que estava passando por essa situação, não é verdade? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Porque você deixando o seu like, eu sei que você gostou do conteúdo e eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? E esse foi o relato de hoje e até o próximo relato. Tchau!